Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Diga oi, Noah, diga oi pra titia, diga oi, titias, tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou crescendo, estou engordando muito, Gente, hoje é relato do parto. Muitas pessoas pedindo esse vídeo, eu já queria ter gravado já antes dele completar um mês, mas não consegui, porque um mês é mês de adaptação, mês de colocar tudo em ordem, a rotina e tudo mais, né? Mas o importante é que hoje deu. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho do parto, como foi, de como tá sendo a minha recuperação até agora, sobre o meu corte na vertical, o que eu achei, como tá. Vou contar tudinho pra vocês. E também vou contar duas coisas que é o que mais me pergunto, gente. É o que eu mais recebo de mensagens, de comentários aqui sobre a minha diabetes. Vou estar falando, vou estar contando aqui pra vocês se eu pretendo ter mais filhos, sim ou não. Pergunta que não quer calar. Gente, essa é a campeã de perguntas, como me perguntam todos os dias. E muita gente, você pretende ter mais filhos? Então, eu vou estar falando aqui pra vocês, né? E também eu vou estar respondendo algumas perguntas lá da minha outra rede sociais, que é o Instagram. Para quem ainda não nos segue lá e quiser, ó, esse aqui é o nome, é Andressa Schiniman. Vou adorar ter vocês lá fazendo parte do nosso dia a dia. Lá, como eu já falei outras vezes para vocês, é muito legal. A gente tem muitas fotos da família. Tô por lá todos os dias. Então, para quem quer nos acompanhar, siga a gente lá que vai ser um prazer, tá bom? Então agora eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o parto do Noah. A maioria de vocês sabem que a minha cesárea, ela precisava ser marcada de 37 semanas ou 38 semanas no máximo. Para quem ainda não sabe, tá chegando aqui no canal agora, gente, faz maratona aqui que tem vários vídeos que eu conto o porquê que o Noah precisava nascer no máximo de 38 semanas, o porquê que a minha cesárea teve que ser na vertical, tá? Então eu tô contando tudinho, tá um vídeo bem legal, até para ficar mais fácil para você entender esse aqui. Então, ó, bora fazer maratona ainda quem não viu os vídeos, hein? Então, aí chegou o dia do nosso pequeno vir ao mundo, graças a Deus foi de 38 semanas. Ele nasceu no dia 13 de dezembro, uma terça-feira muito fria. Nossa, tava muito frio, tava marcando 1 grau, mas acho que a sensação, olha, ia ser, nossa, -0, tava muito frio. Mas veio ele para esquentar a mamãezinha, né? Então aí a gente chegou no hospital, eu fui já direto para um quarto, pré-quarto, como eles falam, né? Lá onde eles vão me preparar toda para cirurgia. Fizeram um exame cardiotoco também. Para quem não sabe, cardiotoco é tipo uma cintinha que eles colocam na barriga, na minha barriga, né? Para ficar escutando o coraçãozinho do bebê, para ver se tá tudo ok os batimentos, se não tá tendo nenhum sofrimento fetal e essas coisas, né? Eu fiquei, acho que mais ou menos, um pouquinho mais de meia hora fazendo esse exame. Aí me colocaram no soro, colocaram todos os acessos, aí vem o médico anestesista conversar comigo, me explicou, né, várias coisas, praticamente tudo que eu já sabia, né, mas mais um pouquinho de detalhinhos, né, que é o normal, né, gente, toda cirurgia eu acredito que, pelo menos as cesáreas, pelo menos as minhas, né, sempre vem os médicos, anestesista conversar comigo e tudo mais, então aqui não foi diferente. Para quem não sabe também, já é meu segundo parto aqui nos Estados Unidos, tá? Eu tive a Zoe aqui e agora o Noah. Então eu já sabia um pouquinho como que funcionava o negócio. O Noah nasceu no mesmo hospital da Zoe, então fica um pouquinho mais fácil, né? Aí eles me prepararam tudo certinho, aí eu fui pra sala de cirurgia. A minha cesárea demorou mais ou menos 2 horas, eu já sabia que ia ser um pouquinho demorada, né? Que eles já tinham falado pra mim que ia com calma e tudo mais, então demorou um pouquinho. Mas graças a Deus correu tudo bem, não tive nenhuma lesão, nada. O Noah nasceu lindo e saudável, o Noah nasceu com 3 kg, 940 e 52 centímetros, um bebezinho bem grande. E é isso, gente, foi tudo bem. Aí eu saí da sala de cirurgia, me levaram para um outro quarto, né? Esse é um quarto de recuperação, né? Para ver se não vai acontecer nada de errado e tudo mais. E ali você fica por 2 horas nesse quarto. Aí eu fiquei 2 horas, tudo certinho.
E aí fui pro quarto, que é o quarto definitivo, né? Que é aquele lá que você vai ficar até o dia de você ir embora. Aí fui lá pro quarto. O primeiro dia é normal, que nem do Brasil, né? Que ele entra e sai de gente o tempo inteiro, enfermeira e médicos, e examina o bebê o tempo inteiro, e a mãe, aquele negócio, né? E foi assim, bem corrido no primeiro dia. Mas aí, gente, teve um imprevisto, né? É um imprevisto que já era esperado também. Eu já estava bem ciente disso, que o Noah podia pegar o famoso amarelão, né? E dito e feito, né? Ele pegou, foi no segundo dia, ele pegou, aí ele foi pro banho de luz, né? Achei bem diferente, porque eu um dos meus filhos precisou ficar no banho de luz. Oh, meu Deus. Eu vou colocar ele na cama, gente, pra mim poder conversar melhor com vocês. Eu já tive um filho meu que precisou ficar no banho de luz no Brasil. E eu lembro que era 48 horas que tinha que ficar, né, o bebezinho ali tomando banho de luz. E aqui ele ficou, primeiro foi 12 horas no banho de luz. Aí eles tiram, fazem um exame de sangue. Se tiver ok, né, não precisa voltar, mas se ainda der alterado, né, aí ele precisa voltar e ficar mais 12 horas. Então, o Noah ficou às 12 horas, fez o exame e constou ainda que tinha, né, que ainda ele tava ainda com amarelão. Então, ele precisava ficar mais 12 horas no banho de luz. Aí, ele ficou mais 12 horas, daí tiraram ele, repetiram o exame, mas graças a Deus não tinha mais. Então, ele não precisou mais ficar no banho de luz. Porque isso é uma tortura, gente, eu vou falar, nossa, a bebezinha não quer ficar ali, né, fica só de fraldinha e não quer, e fica lá com o olhinho todo tampado, porque não pode pegar no olho a luz. Então, nossa, foi assim bem complicado, mas graças a Deus só ficou ali 24 horas e depois não precisou mais. Eu fiquei 3 dias no hospital, na sexta-feira eu tive alta, e eu vou falar pra vocês que sobre dores, eu tive só nos 2 primeiros dias aquelas dores bem fortes, sabe? Graças a Deus no terceiro dia já tava assim, bem pouquinha. E eu acho que pelo fato de o corte ter sido de pé, né, que eu acho que eu tive mais dores, porque a minha médica tinha falado pra mim que o corte na vertical é um pouquinho mais doloroso e tudo mais, né. Diz que até a recuperação era um pouquinho mais chata, mas eu vou falar pra vocês que sobre recuperação, pra mim foi igual a todas as minhas cesáreas, eu não vi dificuldade nenhuma a respeito disso, né. Realmente eu achei um pouco mais dolorosa, sim, porque as minhas outras foram todas deitadinha, né? Mas de todas as cesáreas que eu fiz, gente, pra mim, acho que, na minha opinião, a pior de todas foi a primeira. Não sei se pelo fato de ser a primeira, né, é mais dolorosa, foi mais difícil, que foi a do Jordan. Mas, assim, as outras 3, eu achei que foi bem sossegada, bem tranquila. E eu tava muito, assim, na expectativa, né, porque como o corte ia ser de pé, eu já tava pensando que ia doer horrores, que eu ia levar muito tempo pra me adaptar, pra me recuperar. Mas olha, graças a Deus eu tive dores sim depois que eu voltei do hospital, é óbvio, né? Eu fiz uma cirurgia, então iria doer. Mas não foi assim aquela dor assim insuportável que eu não consigo andar, eu não consigo fazer alguma coisa. Não, é aquela dorzinha assim bem pouca mesmo. Acho que até pelo fato dos remédios e tudo mais, né? Vai ajudando ali. A recuperação pra mim foi sinceramente, assim, excelente. Não tive nenhuma dificuldade. Agora também tô me sentindo super bem. Não tenho nada de dor ali na minha incisão, nada. Que mais que eu posso dizer? Sobre o corte, gente. Eu pensava, assim, que esse corte ia ser um corte grande, que iria, sabe, eu vou dizer assim, todo choringado, quando você faz um corte ali e fica assim, ó, eu pensava que ia ficar assim, todo enrugadinho e tal, mas olha, o meu corte, ele tá assim, bem perfeito, ele tem mais ou menos esse tamanho assim, sabe? Mas ele é um corte fininho, não tem nada desses enrugadinhos que eu achava que ia ficar assim, não tem, tá bem bonitinho. E eu acredito que com o passar do tempo ele vai ficar mais bonitinho ainda, vai afinar mais, né? Vai ficar que nem as minhas outras cesáreas que quase nem aparece. Então, assim, achei que
As médicas que estavam ali, eram 3 médicas que fez a minha cesárea, meu parto. Então, eu achei que eles foram, assim, bem excelentes, assim, nessa parte, sabe? Porque eu acho que o que manda também muito é o médico ali, né? Tá ali dando os pontos e tudo mais. E aí, sobre os pontos, gente, todas foram, assim, na vertical, né? E a última, para chegar no útero, foi deitadinha, né? Na horizontal. Então, eu tive a última deitadinha e as outras de pé. Pontos, lógico, que eu levei, né, por dentro, mas por fora não foi pontos, foram só grampos, sabe? Das 8 também já tinha sido grampo, então foi só grampeadinho. Aí eu tirei os pontos com 7 dias, né, pontos, né, grampos. Até no dia eu cheguei lá, falei, eu vim para tirar meus pontos. Aí eles ficaram olhando assim, pontos? Não, grampo. Aí eles tiraram, aí depois que tira, né, dá um alívio, dá assim uma sensação assim de, nossa, aliviou tudo. E é isso, gente. Então, sobre a minha recuperação, tá tudo certo, tá tudo ok, não tive, assim, nada demais, assim, de anormal, alguma coisa assim, tá tudo, assim, bem bom mesmo. Praticamente quase, assim, é como eu falo aqui, nem parece que eu passei por uma cesárea, que tá tudo certo. Agora eu vou responder um pouquinho as perguntas lá do Instagram, tá? Bom, essa aqui eu já acabei de responder, então essa aqui não vai. Olha só. A perguntinha da Rose. Você não optou por fazer laqueadura, por quê? Gente, primeiro porque eu não quis, né? É uma coisa minha. Não sou contra quem faz laqueaduras, até já falei em outros vídeos que eu tenho minha mãe que já fez laqueaduras, eu tenho minha irmã, então assim, não tenho nada contra, só é um assunto assim, particular meu, que eu não... é difícil até entrar em detalhes, né? Mas assim, eu não vejo a necessidade de eu fazer laqueaduras, e não é porque se eu penso em ter mais filhos, não tem nada a ver em relação a isso, tá? É só mesmo assim por questão assim pessoal minha mesmo, que eu acho, Andressa, não ser certo fazer laqueadura. Esse assunto aí de laqueadura, gente, é muito assim pessoal, né? Claro que tem o seu lado bom, tem mulheres que precisam fazer, né? E até eu tenho uma amiga que conta pra mim que ela precisou fazer e tudo mais. Não sou nada contra, mas eu, Andressa, eu optei por não fazer. Até porque todos os meus filhos sempre foram planejados, nunca aconteceu de uma gravidez indesejada e tudo mais. A gente sempre usou os métodos para se cuidar. Então, assim, tem vários métodos para não engravidar. Então, eu acho que não era no nosso caso fazer uma laqueadura. A Luzia pergunta assim: sua recuperação foi boa ou traumática? Não teve nenhuma infecção? Beijos, Luzia. Então, eu já falei, né, que foi bem tranquila, não tive sim nada de anormal, não tive nenhuma infecção, graças a Deus, tudo certo. Giovana perguntou assim: como está sendo a noites de sono do Noah? Ele é muito fofo, um anjinho lindo, benção de Deus. Ai, Giovana, muito obrigada pelo carinho, tá? As noites, como que tá sendo? Vou falar que acho que nos primeiros 20 dias, 25 dias, o Noah, ele acordava de 3 em 3 horas, parecia um reloginho, sabe? 3 em 3 horas ele acordava para mamar, mas também muito bonzinho, não tinha aquele choro, era só sabe? Aqueles espreguiçadinho e tal, resmunguinho aqui, né? Aí ele mamava, trocava a fralda dele, ele já dormia, sabe? É muito bonzinho ainda, graças a Deus continua sendo bonzinho. Não teve nada de cólica, nada, nada, nada. Sempre dizem que meninos até 3 meses de vida tem cólica, né? Mas graças a Deus os meus nunca sofreram com cólica, gente, graças a Deus mesmo, sabe? E o Noah, até agora, zero dor mesmo, não teve nenhuma cólicazinha. E agora ele tá mudando o horário dele, né? Tem noites que ele acorda 2 vezes só à noite ou uma vez só à noite. Eu acho que quanto mais ele vai agora crescendo, mais vai se adaptando à noite, né? A Fran pergunta assim:
Como tem sido sua alimentação? O Noah teve cólica devido à alimentação? Bom, eu acabei de falar, né, que o Noah não tem cólica. A minha alimentação normal, normal. Não mudei nada, não tirei nada. Normal, gente. Na verdade, sim, todas as minhas gravidez, meus pós-parto, eu nunca mudei nada, nunca precisei tirar nada. Então, assim, não mudei nada, não. Tá tudo igual ao normal na minha alimentação. A Aline tá perguntando o que eu passei na minha cesárea para cicatrizar logo. Então, não passei nada, até porque os médicos nem recomendam você passar nada, né? Mas, assim, eu fazia bastante... Eu tenho uma bolsinha, então eu colocava gelo, né? E colocava em cima da incisão, porque alivia, né? Alivia a dor ali, o desconforto. Até no hospital mesmo, eles davam tipo um travesseirinho assim, com um gelinho dentro, então aliviava bastante. Aí em casa eu também fiz isso por alguns dias, mas foi só. Agora, pomada, medicação, essas coisas assim, em cima ali, não, eles não recomendaram nada. Passaram sim toda a minha orientação, né? Até tem um comentário que eu vi aqui que eu quero responder, até referente a isso. Cadê? Aqui, ó. A Simone. O resguardo daí, pelo visto, é muito diferente do Brasil. O que você achou? Melhor? Então, para mim é igual, não tem nada de mudanças, é tudo igual. Tudo o que os médicos falaram para mim no Brasil, aqui também. Então, assim, não acho que seja nada diferente, não. É tudo igual mesmo. Eles me passaram todas as orientações, tudo que eu precisava fazer, até quando, os medicamentos, é tudo normal. E agora eu vou responder essas perguntinhas aqui, ó. Como está a minha diabetes? Então, assim que o Noah nasceu, né, eu fui pro quarto e aí eles fizeram um examezinho, né, do furinho do dedo lá da glicemia, e a minha diabetes abaixou bastante, né, e aí eles suspenderam o uso da insulina no hospital, e marcaram já uma consulta com o endocrinologista. Até inclusive vou passar agora no final do mês, né, para ver, vou fazer exame de sangue para ver realmente como tá a questão da diabetes. Mas a princípio ela já tinha abaixado bastante, então eles suspenderam o uso dos medicamentos, então eu não tô usando mais. O tempo inteiro lá eu medindo a glicemia, até em casa agora tô medindo para ver como que tá. E assim, gente, tá tudo certo, né? Agora só vou mesmo no final do mês para ver como que tá no exame de sangue, né? Então agora eu vou responder a pergunta que mais me fazem, que são essas daqui. Andressa, você vai querer ter mais filhos? E agora? Será que sim, será que não? A gente tem que brincar um pouco, né? Então, gente, eu não vou querer ter mais filhos, tá? Não é por conta da minha última cesárea, que foi, né, o corte na vertical e tudo mais, não é. Até pelo contrário, os médicos falaram que se eu quisesse, eu posso ter mais um filho, sim, né? Porque agora, como foi um corte assim, é praticamente como se fosse uma primeira cesárea. Então, assim, não tem nada, essa cesárea não teve nada em relação às outras que eu já fiz. Não chegou nem perto dos outros cortes, nada. Então, se eu quiser ter mais, eu tô liberada, ó, ok, para ter mais um sim, tá? Sem problema nenhum. Mas, eu não quero. Eu sempre quis ter família grande, todos eles foram planejados. Mas assim, a gente acha que 6 já tá muito bom. A gente foi muito abençoado. Deus nos deu essas 6 bênçãos, né? Que filhos são herança de Deus. Então, estamos a gente se sente muito realizado já com os 6 que a gente tem, né? Então, por conta disso, eu não vou querer ter mais não, tá? Eu tenho certeza que eu não vou mudar de ideia, tá? E agora é isso, cuidar dos nossos pequenos, né? Curtir bastante a família, que já é bem grande. E é isso, gente. E se cuidar para não ter mais filhos, né? Porque eu e o Alan, a gente é assim, a gente só tem filhos quando quer. Então, é só ir se cuidar, tomar os métodos aí certinhos, né? Para não ter mais bebezinhos. E é isso. Então, não vamos ter mais bebês.
A fábrica não fechou, mas a Andressa já baixou a porta, então não vamos ter mais. Então é isso, gente. Só queria mesmo dividir um pouquinho com vocês como tá sendo até agora, tá? Hoje o Noah está com 43 dias. A gente tá super bem. Eu estou me sentindo ótima, 100% de verdade. Até por isso que eu já voltei à minha rotina, assim, né? Normal das caçadas, tá? Mas claro que eu passei já com a minha médica, tá tudo certo, sem problema nenhum. Não tô fazendo, assim, ainda esforços, tá? Tô, assim, bem ainda fazendo as coisas, mas, assim, mais light, como diz, tá? Porque eu sei que uma cesárea a gente tem que se cuidar. Por mais que a gente tá firme ali, por fora tá bonitinho, por dentro ainda leva um tempo, né? Então, assim, eu tô fazendo as coisas com calma, não é aquela loucura toda, não. Então, é como diz, a gente sabe bem aonde tá pisando, né? Então é isso, no mais tá tudo certo, Noah tá bem, Noah mama no peito, tá? Como eu faço para ir para as caçadas, gente? Quando a gente vai, não demoramos muito, tá? E aí eu tiro o leite, na verdade eu tiro o tempo inteiro, eu tiro o leite do peito e coloco no congelador, e daí quando ele precisa mamar, é só tirar do congelador, descongelar e dar pra ele, sabe? Até eu faço assim, quando eu preciso ir pra alguma consulta, alguma coisa assim que é feito. Então, tudo sob controle, tá? E muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, que sempre estão aqui nos acompanhando, torcendo pela gente, tá bom? Ó, um beijo grande no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!